O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Marta Moitinho Oliveira, Sónia Sapage. E eu sou Helena Pereira, bem-vindos. Estamos a gravar durante o final da manhã de quinta-feira, dia 15 de setembro, numa semana ainda marcada pela divulgação do pacote de medidas do Governo para ajudar as famílias a fazer frente à inflação e marcada, sobretudo, por uma nova polémica que tem a ver com a reforma da Segurança Social, algo de que já não ouvíamos falar há algum tempo e que agora regressa não pela mão do PSD, mas do PS. António Costa desdobrou-se em declarações esta semana para explicar as medidas deste pacote anticrise das famílias, nomeadamente a questão das pensões. A oposição disse desde a primeira hora que era um logro e que os pensionistas saíam a perder a longo prazo. E o primeiro-ministro acabou por reconhecer isso mesmo. Utilizou até, nas jornadas parlamentares do PS, uma frase: "Não vamos dar mais para não correr o risco de ter vir a cortar no futuro." São José, pergunto-te, temos aqui um Costa prudente em vez daquele que já conhecíamos bem, que era um Costa otimista? Eu acho que temos um primeiro-ministro prudente, o que faz sentido perante a crise que se vive, a situação de inflação, portanto é bom que seja prudente. O que eu acho mais interessante nisto é que há aqui quase uma aparente contradição, ou há uma aparente contradição, no que têm sido as posições de António Costa sobre a sustentabilidade da segurança social e o modelo Vieira da Silva criado há uns anos atrás. Explica essas contradições. Porque o primeiro-ministro sempre defendeu esse modelo, o PS sempre apontou esse modelo de financiamento e de atualização de pensões, de sustentabilidade, para garantir que a segurança social se autofinancia a longo prazo, e sempre foi considerado maravilhoso, e agora constatam que com estes níveis de inflação, aquele modelo não é sustentável. Daí o primeiro-ministro até já ter, não só fazer esta situação em que, de facto, acaba por prejudicar a longo prazo os pensionistas, no valor da sua reforma, a longo prazo, a médio prazo, porque será, em princípio, logo em 24, mas quer ir mais longe. Portanto, já é sabido que o Governo vai propor à Assembleia o modelo de financiamento, não é uma alteração à legislação sobre a sustentabilidade e o financiamento da segurança social. Portanto, a alteração do modelo maravilhoso Vieira da Silva, que era maravilhoso quando não havia inflação e que neste momento tem que ser corrigido. Portanto, a prudência das medidas de apoio às pessoas, aos indivíduos, às famílias, como agora se diz. Eu costumo um bocadinho esta palavra às famílias, porque eu tenho família, mas eu vivo sozinha, portanto, às vezes quando eu disse esta linguagem, sinto-me assim excluída da sociedade. Bom, mas passando em frente. Tu própria és uma família, pronto. Pronto. Eu penso que é prudente, que seja prudente, porque de repente, quer dizer, com os juros a subirem como estão a subir, e que a Presidente do BCE já avisou que vão subir mais, com a dívida pública que nós temos, quer dizer, tem que ser muito prudente nos apoios às famílias, por muito que isso custe, por muito que eu também gostasse de ter apoios, porque também a inflação também me come o poder de compra, e a todos nós, não é? A todos nós. Mas pronto, a vida é assim e temos que viver com isso, porque de facto eu percebo o discurso da oposição, mas quem está no governo tem que ter em conta que de facto
o risco da nossa dívida, com a situação que pode ser criada, a tempestade de inflação, de subida de juros, pode acabar por nos prejudicar, porque nós vamos ter que gastar balúrdios a pagar juros da nossa dívida. Uhum. Portanto, é bom que ela abata rapidamente. Marta, esta quinta-feira temos uma entrevista com a líder do Bloco, Catarina Martins, que diz que não há um problema de sustentabilidade da Segurança Social. Ajuda-nos a perceber isto. Há ou não há um problema de sustentabilidade da Segurança Social? Eu acho que não há uma resposta sim ou não para isso, porque se tu vês duas pessoas que supostamente têm muita informação sobre segurança social, que são dois políticos, António Costa e Catarina Martins, os dois a pronunciarem sobre o mesmo assunto, um diz que a sustentabilidade da segurança social pode estar em causa e outro não, é porque, de facto, mesmo esta sendo uma questão de números, os números podem ser lidos, de facto, de formas diferentes. Isto porquê? Porque nós chegamos a esta discussão aqui através de uma questão que tem a ver com a atualização, ou seja, qual seria o aumento das pensões. E nós sabemos que o aumento das pensões está relacionado com duas coisas, o crescimento da economia e a inflação, ponto. Mas isto depois leva-nos a outra questão, que é, se nós chegarmos à conclusão que o diagnóstico é há um problema de sustentabilidade da segurança social, nós temos que mexer com a fórmula de cálculo das pensões, ou seja, o valor da pensão. E aí as variáveis que influenciam o valor da pensão são muitas mesmo. E, portanto, é muito difícil, eu acho muito difícil hoje em dia ter uma resposta a esse assunto e aposto que nos chegarão nos próximos tempos estudos económicos feitos por economistas reputados em que vão chegar a conclusões diferentes sobre o tema. Voltando aqui um bocadinho à questão de como é que se calculam pensões, para nós percebermos quais é que são as variáveis que influenciam. São a idade em que nos reformamos. Portanto, qualquer decisão de política pública sobre a idade da reforma tem influência depois no valor da pensão e na despesa que isso representará para o Estado. Como é que se forma o valor da pensão, que antes de descontos é que ali estão, e depois as pensões mais antigas, de certa forma, beneficiam de um período ainda muito antigo em que os valores eram muito superiores, que ali entram. Depois, quantos anos de contribuições é que são considerados? E depois outra coisa, que é quem é que vai pagar aquilo? Isto é a despesa. Como é que ela é financiada? É financiada por quem está a trabalhar no momento e que faz descontos no momento para pagar as pensões dos pensionistas do momento. E o que é que nós temos? Temos uma camada jovem muito grande a entrar na vida ativa, com salários muito baixos e que entram cada vez mais tarde na vida ativa porque prolongam os seus estudos também. Portanto, isto de facto parece começar aqui a haver um fosso, assim, um bocadinho a olho nu, nós olhamos para isto e parece que há aqui um fosso que se está a abrir. Além de que tens cada vez mais gente reformada, não é? Exato, pronto. Juntando. Portanto, como temos a esperança média de vida também a aumentar nos últimos anos, a idade de reforma é relativamente curta, porque as pessoas também chegam a uma determinada altura e obviamente não há condições para continuar a trabalhar muito mais tempo e depois, para além disso, as pessoas a viver muito tempo. Portanto, são muitos anos de pagamentos de reforma. Portanto, a olho nu, dá para ver que há aqui um buraco que se está a abrir. Agora, como é que ele se vai resolver, não sei, mas isto tem pano para mangas, sim. Sónia, te faço uma pergunta mais política, que é como é que vês esta mudança do discurso de António Costa? Achas que isto tem a ver com alguma pressão, algum desconforto que estas medidas também provocaram dentro do Partido Socialista, para que ele venha realmente a reconhecer com mais prudência, lá está, as medidas tomadas? Eu, por acaso, não tenho a certeza se esse desconforto ou se essa pressão, se ele sentiu mais vinda do PS, ou se desta vez a pressão que contou mais, e refiro-me ao caso concreto das pensões, porque há outros casos em que acho que foi o próprio partido. Se não foi mais a nossa pressão, jornalistas, que acabaram por fazer vários artigos nos dias seguintes àquele anúncio, a desconstruir justamente aquela medida na parte concreta das pensões e a denunciar o facto de ela ter lançado um debate sobre a reforma da própria segurança social. E de que modo é que isso acontece? É que, ao pôr em stand-by, como a São José já disse, como a Marta já disse, e como se escreveu, que a regra de atualizações aprovada em 2008 pelo Vieira da Silva, a regra que dizia que as pensões passavam a ser atualizadas automaticamente de acordo com a inflação,
ao pôr essa regra em stand-by e ao anunciar que este ano provavelmente os aumentos só rondarão os 4,5%, isso põe em causa os anos seguintes, não é? Porque isso tem reflexos nas pensões, para sempre, porque há um ano em que foste aumentado menos do que devias, portanto, nos anos a seguir vais sempre ser aumentado em função a um salário ou uma pensão que é mais baixa do que devia ser. Pronto, é claro que isso também representa uma poupança nas contas futuras da Segurança Social, pelas contas que se fizeram e que eu não sei de cor. E eu acho que foi perante esta denúncia que o Primeiro-Ministro se sentiu muito obrigado a dizer que não há truque nenhum, que para o ano é que se vai falar dos aumentos do ano a seguir. Deu a entender que isto também pode ser uma coisa, um contorno das regras pontual, uma vez sem exemplo, por causa da inflação. Eu acho que isso é que fez diferença, porque aquela entrevista que o Primeiro-Ministro dá depois à CNN, ele centra-se muito nessa parte do não foi um truque, e quem é que o acusou dos truques? Foi a oposição e os jornalistas, por outras palavras, não tanto o PS. Até porque eu apercebi-me que houve alguns socialistas que defenderam a medida. Agora, o que os dividiu durante esta semana foi outra história, e acho que aí ele também suavizou um bocadinho a posição, que foi a taxa sobre os lucros excessivos. Ele inicialmente punha isso de parte e na entrevista o que disse é que, bom, logo veremos, depois havemos ainda não é tempo, tomaremos uma posição se for preciso tomá-la. Deixou, no fundo, a questão em aberto, até porque na União Europeia, na Comissão Europeia, na União Europeia, no Parlamento, se estão a decidir coisas sobre isso. Sim, esse é o outro tema da semana. Sim, e nesse caso é que eu acho que temos de esperar para ver o que é que acontece, porque ele também sinalizou ali uma mudança de atitude, mais pressionado aí pelo PS. Alexandra Leitão, houve Pedro Marques, houve Carlos César, houve vários socialistas influentes que falaram sobre isso. São José, realmente a Comissão Europeia recomenda a adoção de medidas como a taxação de lucros excessivos de empresas. Os eurodeputados portugueses da esquerda à direita aplaudem, Costa resiste. Como é que achas que vai acabar esta história? Vai acabar com a solução que a União Europeia adotar. Pois. Creio que foi ontem que a Presidente da Comissão voltou a ser muito veemente na defesa desta medida. Portanto, eu penso que a prazo, o Conselho Europeu, não é? O Conselho dos chefes de governo da União Europeia, irão avançar com a medida, não sei em que termos, não sei para que setores empresariais, se é uma coisa global, se é só para o setor da energia, se é só também, se inclui também o setor da comercialização de bens alimentares. Porque ele na entrevista falou do setor alimentar, sim. Sim, porque é um dos setores que é apontado como devido à inflação, que também está a aumentar os seus lucros. Mas eu acho que a solução é muito simples. Em Portugal vai vigorar o que for aprovado pela União Europeia. Não haverá, ou seja, António Costa não avançará com essa medida, a não ser que tenha a cobertura europeia. Tenha uma articulação, não é? Uma articulação. Eu acho que é importante perceber que ele não faz nada há 7 anos. Não faz nada sem a cobertura da União Europeia e, portanto, vai no mesmo caminho. E o próprio Eurico Brilhante Dias, nas jornadas do PS, deixou também um bocadinho essa sinalização de que, enfim, na Europa está a discutir-se esse assunto e depois nós logo veremos o que fazer. Bom, mais uma vez, à semelhança da semana passada, mudamos a agulha para a saúde, porque continua a ser um tema ainda em aberto. E desta vez já temos novo ministro, a Marta Temido saiu e há um novo ministro, mas há também outra personalidade que está a motivar muita curiosidade e muito interesse, que tem a ver com o novo diretor executivo do SNS. Segundo escrevemos, Fernando Araújo, diretor do Hospital de São João do Porto, foi convidado, mas está a pensar, ainda não decidiu, e precisamente porque tem dúvidas sobre quais seriam as suas funções, e o diploma está em Belém para promulgação, e portanto ainda ninguém conhece exatamente preto no branco o que é que diz o texto. Marta, achas que Fernando Araújo ainda poderá vir a ser
irá estrear, ainda poderá vir a estrear este novo cargo de diretor executivo da SNS? Olha, eu acho que sim, sinceramente, pelos sinais que nós temos somado esta semana, nomeadamente o facto de ele ter terminado uma colaboração que tinha com o JN de opinião, e parece-me que isso é bastante ilustrativo de que alguma coisa vai acontecer assim na vida dele de diferente que o fez deixar de escrever para o JN. Não me parece que isto fragilize, até mostra este compasso de espera, digamos assim, até mostra alguma, como é que eu ia dizer, alguma responsabilidade na assunção de um cargo, porque ele quer ver preto no branco o que é que vai lá dizer no decreto-lei sobre quais serão as responsabilidades dele. E independentemente de ser Fernando Araújo ou de vir a ser outra pessoa, mas nitidamente terá a ser alguém com um perfil de gestor, e Fernando Araújo tem esse perfil, o que me parece aqui bastante curioso é a dimensão que esta nova função está a assumir, que é um lugar... Nós falamos mais sobre quem vai ser o diretor, a direção executiva do SNS, do que quem vão ser os secretários de Estado da Saúde. Portanto, até já se fez um perfil sobre Fernando Araújo e ele ainda nem aceitou, portanto... é bastante curioso que uma pessoa que vai ter estas funções e que não foi escolhido para integrar o governo, e não é um cargo eleito, os ministros também não, mas são escolhidos diretamente pelo primeiro-ministro, esteja a ganhar uma dimensão tão grande, que se percebe um bocado, que eu acho que tem um bocado a ver com o facto de nós olhamos para o Ministério da Saúde e para nós o Ministério da Saúde é o SNS. Para toda a gente, o Ministério da Saúde é o SNS. É quem as pessoas cobram quando as coisas não correm bem. Querem saber quem é o responsável, não é? Sim, sim. O que também aumenta, provavelmente, o escrutínio que a pessoa que assumir este cargo terá de ter. Parece-me. O nosso escrutínio, até. Uhum. E Sónia, como é que tu viste a escolha interessante para ministro? É que no meio disto tudo a gente fala sempre sobre Fernando Araújo. Vamos falar, coitado, do ministro, um ministro novo, que chama-se Manuel Pizarro. Já foi secretário de Estado da Saúde, muitas vezes falava-se dele para ministeriável e finalmente chegou a sua vez. A oposição criticou porque diz que é um homem do aparelho, porque ele é da Federação do Porto, enfim. Como é que viste esta escolha? Eu primeiro concordo com o que a Marta disse e já posso explicar um bocadinho melhor. Mas eu conheço o Manuel Pizarro melhor como político do que como médico, que é a formação dele, mas percebi que a escolha foi elogiada pela Ordem dos Médicos, pelos pares, mas eu acho que a escolha dele tem muito a ver com as características políticas, e nesse aspecto o que é que eu sei, o que é que eu acho que ele é? Eu acho que ele é um homem muito resiliente, que se envolveu muito no partido, sabia exatamente onde é que queria chegar e lutou pelo seu lugar, lutou sempre por um lugar no PS. Isso notou-se bem quando ele entrou nas listas ao Parlamento Europeu, inicialmente num lugar difícil, mas ele conhece muito bem o aparelho, é preciso dizê-lo, é verdade. E ele nunca desistiu de ser político, que é uma coisa que Marta Temido não era. Portanto, acho que a importância do lado político dele é essa. O bastonário, acho que foi o bastonário dos médios, foi dizer que era uma pessoa com maior capacidade de diálogo e de ouvir do que Marta Temido, não é? Sim, e muita capacidade de trabalho, mas pronto, exato, esse depois é o lado que eu não conheço tão bem, mas foram esses os elogios, é verdade. Mas dito isto, eu concordo com a Marta, eu acho até que não só a nomeação dos secretários de Estado, mas como a dele próprio, causou menos interesse do que a escolha do futuro CEO do SNS. O burburinho que se causou em torno do nome do Fernando Araújo, que foi convidado, mas não aceitou, enfim... o que levou logo gente a elogiar, a ir às televisões comentar, quando ainda nem estava seguro. Eu acho que é curioso que se tenha criado esse tal burburinho, mas percebe-se por causa daquilo que a Marta estava a dizer, porque afinal de contas este é um cargo que vai ter uma tarefa hercúlea, vão ser geridos todos os hospitais, não são só os hospitais, os centros de saúde, tudo, esvaziando até o cargo do próprio Ministro da Saúde.
Portanto, eu acho que é importante vermos também nos próximos dias o que é que se consegue saber sobre as funções Posso dele. acrescentar só uma coisa? Eu acho que Sim. uma das razões porque foi tão ampliada a notícia de que eventualmente seria esta pessoa a ocupar o cargo, tem a ver com a novidade do cargo, é evidente, e a importância do cargo, mas também tem a ver com o facto de que ele é uma pessoa que ao longo de vários meses, nos seus artigos de opinião no Jornal de Notícias, foi muito crítico de posições e de decisões do Ministério da Saúde e da Ministra da Saúde e, portanto, do Governo. E a expectativa de ser um crítico do Governo que vai desempenhar uma função fulcral para um Governo em que o Primeiro-Ministro diz que a política da saúde se vai manter, isto para mim causa-me até eu acho que causa admiração às pessoas. Então como é que é? Ele é crítico do que tem sido feito, o Primeiro-Ministro diz que vai continuar a mesma política e então é um crítico que vai aceitar desempenhar a política que criticou. Pronto, isto eu acho que isto também criou aqui, ajudou a ampliar a surpresa do nome. Deixa-me acrescentar duas coisas sobre isto, que é, eu acho que a curiosidade também tem a ver com a pessoa que quer exercer este cargo, também tem a ver, e o foco estar tão em cima disto, tem a ver também com duas coisas. Primeiro, nós chegámos à conclusão, e foi evidente durante o verão, que existe um problema de organização no SNS, que esteve escondido durante a pandemia, portanto tem que haver alguém que vá ali, olhe para aquilo e diga, mas isto não pode continuar desta forma, nós vamos ter que organizar isto de outra forma. E, portanto, esta pessoa vai ter essa responsabilidade, é uma responsabilidade de gestão, de organização. E depois é o próprio discurso do Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro, na tomada de posse, Manuel Pizarro, o que disse foi, nós para o próximo ano estamos a prever mais dinheiro para o orçamento da saúde, mas isto já não se resolve com dinheiro, isto também tem um problema de gestão, e a gestão vai ser melhorada com este cargo, com o novo estatuto do SNS. Portanto, o próprio Primeiro-Ministro acabou por, mesmo arranjando mais dinheiro para o orçamento da saúde, acabou por colocar todo o foco da nossa atenção na melhoria da gestão do SNS, que é a responsabilidade que esta pessoa terá. E depois, na entrevista à TVI e à CNN, ainda disse que temos que aprender muito com o Porto e com a forma como exatamente, a que era onde ele estava. Exatamente. Porque há muito tempo que nós também já sabemos que o Porto funciona muito bem a nível de gestão da saúde e Lisboa não, os problemas estão em Lisboa. E, portanto, pronto. É verdade. Quem for para lá tem uma grande responsabilidade. Exatamente. É um assunto para seguirmos nos próximos dias, até porque o Presidente deu a entender que promulgaria o diploma que dita essas regras todas amanhã, salvo erro. Sim. Portanto, seguramente vamos voltar a este tema. Para fechar, vamos ao público e notório. Podemos começar, Marta, pelo teu? Podemos, sim. Eu escolhi para público e notório uma nova intervenção que Alexandre Leitão teve esta semana, quando falou sobre a concordância dela em relação à proposta de taxar os lucros extraordinários das empresas. Não tanto pela declaração em si, mas porque Alexandre Leitão, que foi uma ministra que teve algumas dificuldades no segundo mandato no governo, quando assumiu a pasta da descentralização e da administração pública, depois foi convidada para ser líder parlamentar e acabou por recusar. E ela parece-me a transformar-se numa espécie de uma voz autorizada e, por vezes, dissonante dentro do grupo parlamentar e que tem muita liberdade para dizer o que quer. E ela, quando falou connosco, uma das vezes, logo no início, disse que queixou-se até um bocado do que lhe aconteceu no governo, porque quando uma mulher fala mais alto é porque na política não se aceitam bem mulheres determinadas, considera-se que falam mais alto ou que são, eu não sei se ela utilizou a palavra histérica, mas a ideia era esta. E eu acho interessante, porque Alexandre Leitão está a ganhar um peso incrível dentro do grupo parlamentar do PS e tem vindo a afirmar-se, o que mostra que não é falando mais alto, é pensando pela própria cabeça que as pessoas se afirmam.
Mas eu acho que ela já tinha um peso elevado no governo. Não, ela era discreta, mas acho que tinha muito Mas sim, peso. não era tão evidente, é muito mais evidente agora. Ela tem muito. E Tem pronto, um acabou por programa de ser. televisão, só Exato. isso. E acabou por ser bom ela não aceitar a função de líder do grupo parlamentar, porque obviamente ficava muito mais condicionada. Tem muito mais liberdade para dizer o que pensa sobre os assuntos e isso está a começar a acontecer. Ela até já falou sobre, numa entrevista, até já falou sobre as dificuldades que teve em aplicar aumentos maiores para a função pública quando foi governante. Portanto, ela de facto está a fazer o caminho dela. Mais livre, sim. Mais livre, sim, é interessante. São José, qual é o teu público notório? O meu público notório é a decisão tomada pelo Presidente da Assembleia da República de, a partir de agora, na fachada do edifício de São Bento, não é? Do Palácio de São Bento, estar hasteada a bandeira da União Europeia, assim como está a bandeira portuguesa. Eu elogio essa medida porque creio que ao fim destes anos todos de pertencermos à União Europeia, décadas, eu penso que os portugueses continuam a achar que a União Europeia é uma coisa distante, que está distante. Não, nós estamos dentro da União Europeia. A União Europeia é aqui também e, portanto, é importante que num órgão de soberania como a Assembleia da República, a bandeira da União Europeia esteja hasteada. Sónia, por fim, qual é o teu público notório? Vários pontos prévios. Primeiro, eu sei que não é propriamente assunto nacional. Segundo, eu sei que não é mesmo desta semana, mas como eu não estive cá a semana passada, acho que vale a pena. É também sobre bandeiras e é sobre a bandeira brasileira, onde as faixas da esfera Ordem e Progresso foram substituídas por Brasil sem aborto e Brasil sem drogas. Foi uma foto que nós próprios no jornal, a que nós próprios demos importância, e que foi exibida pelo Presidente do Brasil quando tinha ao seu lado o Presidente da República Portuguesa. E transformou o que era um acontecimento institucional numa ação de campanha e eu acho que o que é curioso aqui é que eu acho que nós achámos aquilo mais natural do que os próprios brasileiros, que escreveram imensas notícias a dizer que 2 meses depois de Marcelo ter visto o seu almoço com o Jair Bolsonaro cancelado, foi desprestigiado em Brasília. E acho que isso é relevante. Terminamos com o Marcelo Rebelo de Sousa, que, aliás, pelo que julgamos saber, também não fez chegar nenhum sinal de desconforto à presidência brasileira por causa disso. Ficamos por aqui por hoje, voltamos para a semana. Obrigada por nos acompanhar e até breve. Até lá. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.